Então a gente vai estar agora vendo como baixa, instala e utiliza o programa, o aplicativo Refrigerante Slider. A gente vai estar utilizando bastante ele durante o curso, então recomendo deixar sempre instalado no celular. Então quem tiver celular com sistema operacional Android, entra na Play Store e na aba aqui de pesquisas vai digitar Refrigerante Slider. Clicou Refrigerante Slider, bota aí para pesquisar. Aí vai aparecer refrigerante Slider do fabricante Danfoss, 6.000 avaliações, 4,5 é a nota dele, é o espaço que vai estar ocupando no celular 38 MB. Bastante gente aí já fez comentários sobre ele. Aqui te dá a opção de vários outros aí aplicativos, tá? E o que interessa mesmo é instalar, tá? Instala, coloca aí para instalar, guarda aí dependendo da sua internet, né, para baixar, e dependendo também dos recursos do celular, o tempo também para ele poder instalar. Aí quem não tem smartphone, né, para instalar, quem não tem smartphone vai ter que continuar trabalhando com as tabelas, né, com as réguas de pressões, se você tiver acesso a uma régua, né? Mas aí o aplicativo ele facilita bastante no dia a dia, né? E não tem como trabalhar com refrigeração sem utilizar as réguas de pressão e temperatura, tá? São muito importantes, tá? Ou você clica aqui em abrir, tá? Ou no caso ele está lá na sua área de trabalho, tá? Ele está lá na sua área de trabalho, aqui RefTools, tá? Trazer ele para esse lado aqui, ó, RefTools, tá? Clicou nele aí, ou clicava em abrir lá, tanto faz, tá? Vou só abrir só para mostrar o ícone dele. Aí se você quiser saber as novas novidades, né, ou você fecha aqui ou você clica em pular, tá? No caso eu não quero saber. Aí você tem aí a aparência, você precisa configurar, porque você precisa configurar, tá? Por conta aqui que está em bar, né? Então a gente não trabalha realmente com a unidade em bar, a gente trabalha com a unidade PSI, e aqui está na escala absoluta, né? Bar absoluta, a gente trabalha com a escala manométrica, então aqui ó, você tem que colocar aí manométrica, tá? Aqui vai estar absoluta e aqui vai estar manométrica, tá? Tem que mudar aqui as configurações de bar. Então para mudar as configurações de bar, vem aqui em configurações. Aqui em configurações você pode estar alterando aqui, no caso já está Celsius, ou poderia utilizar também a escala em Fahrenheit, colocar aí em Celsius. A gente vai estar mudando aqui a escala para PSI, unidade padrão, e ver que está esse branco estourado. Normalmente não utilizo, né? Eu utilizo ele mais num tom escuro, tá? Melhor visualização, pelo menos para mim, tá? Eu prefiro ele nesse tom mais escuro. Então você volta, né, clicando aqui, ó, refrigerante slider, aqui está em configurações. Aí você pode pegar e clicar aqui refrigerante slider, ou no caso do meu celular ele oferece dele, tem um botãozinho aqui para voltar, né, um botãozinho digital que eu consigo voltar, tá? E aqui você seleciona o refrigerante, ou no caso aqui, deixa eu selecionar uma substância pura, no caso aí o R134 eu posso estar utilizando, né? Posso estar utilizando o R134 como exemplo. Procurar aqui o R134, seleciono aqui o R134 clicando em cima do nome, tá, do R134, e eu posso, de acordo com a pressão que eu tenho, saber a temperatura, ou de acordo com, se eu tiver a temperatura eu consigo saber a pressão. Ou eu venho aqui e digito, ou eu venho aqui na régua e deslizo. Só que essa régua é bem mais difícil de utilizar,
tá? É um pouco mais difícil de você conseguir fazer um ajuste mais fino aqui, ó, tá? Se você quiser, por exemplo, 35 PSI, é um exemplo aqui, para conseguir o 35 aqui vai te dar um pouquinho mais de trabalho, ele já pula, né, as escalas, então fica mais difícil você conseguir, tá, fazer isso. Então o ideal é você ter um valor de 35 PSI, vem aqui, ó, e digita 35 PSI, clica aqui para dar enter, que ele já te diz que o R134 submetido a uma pressão de 35 PSI vai estar a uma temperatura de 4,42 graus Celsius. Então é bem mais fácil. Se quiser saber aí no caso da pressão manométrica, se quiser saber a absoluta, né, vai clicar aqui. Nosso caso é só pressão manométrica. Lembrando mais uma vez, pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Manométrica 35 mais a atmosférica dá 49,7, né? Que se não me engano é 14,7, isso mesmo. Né? A pressão atmosférica na escala em PSI. Não dá a opção Dill e Bubble, por conta que é uma substância pura. Só vai me dar a opção de Dill e Bubble quando for misturas. Tá? Então pegar aqui uma mistura. Pegar aqui o R410. Todos esses aqui são misturas, tá? Vamos pegar o 410. Acho que passou e eu nem vi. Aqui, R410. Clicando no nome, tá? Tem que tomar cuidado que se clicar aqui na estrela, ele vira favorito. Aí tem essa outra opção aqui, ó, todos favoritos, tá? Aqui os favoritos tá, no caso, tá em branco porque eu não selecionei ainda nenhum. Então, se você trabalha, aqui tem uma lista com vários fluidos, né? São vários, ó, das famílias de CFC, HCFC, HFC, família dos HFOs, fluidos naturais, então a lista é bem grande, né? Hidrocarbonetos. Então, se você não trabalha com todos esses fluidos e é ruim de ficar procurando, igual como está acontecendo comigo, né? Que tem que procurar bastante fluido, então o que, que você faz? Trabalha com R22, então aqui, ó, clica na estrela e já vem para cá, para favoritos. Já está aqui, ó. Aí você trabalha com o R134, então você vem aqui para o R134. Clica na estrela. Você trabalha com o R401A, aqui ó, na estrela. Você trabalha com 409 ou 407C, estrela. 409, 409A, 410, que é os gases mais trabalhados. Pronto, eu venho para cá. Aí agora só tá aqui os que eu selecionei. No caso, os que eu mais trabalho. Digamos que eu não trabalho mais com R401A nem 409, que é refrigeração, né? Só estou trabalhando com climatização. Lá eu tirei o que não era para tirar. Aí é só clicar aqui na estrelinha, né? Que vai ficar só os gases que você está trabalhando, tá? Então, no caso aqui é R22, 410, que é de climatização. Né? 407 também era, acabei tirando também. Tá? Então aqui com o 410, ele dá a opção aqui Dill e também dá a opção Bubble, né? No caso a gente vai deixar desmarcado aqui, tem que sempre lembrar que tem que deixar em manométrica, tá? E Dill e Bubble, quando que eu vou usar o Dill e quando que eu vou estar usando o Bubble, né? Como a gente viu lá na apresentação, tá? No caso o Dill é ponto de orvalho e o Bubble é o ponto de condensação, tá? O Bubble, o ponto de bolha, né? Então, se está falando de condensação, é porque você está pegando uma temperatura mais alta, uma temperatura de condensação, ou você está querendo saber o subresfriamento. Então, se você estiver trabalhando com subresfriamento, você tem que deixar no bubble, tá? No bubble. Tá querendo saber o superaquecimento, está pegando a temperatura lá de evaporação, então você tem que deixar no Dill. Isso aí é importante porque aqui no 410, que nem foi comentado, né, ele não tem um glide tão grande, então por isso que a temperatura aqui não altera tanto, 21.3, 21.1, 0.03, 0.12, né, ponto 1. Tá? Então aqui o glide não é tão grande, mas se você pega, por exemplo, o 407, que lá eu desmarquei, agora estou precisando dele. Se você pega o 407, aqui, ó, marcar aqui nos favoritos, já deixar ele aqui, ó. Marquei 410 de novo. 407. Se você pega o 407, você pega aqui, ó, 41 PSI, menos 11,45 no bulbo. E já para o Dill, menos 5. Tá?
Então você tem aí uma diferença bem grande de glide de um para outro, tá? Se eu deslizar aqui a gente consegue visualizar, tá? No caso aqui, por exemplo, aqui menos 20, é fácil colocar aqui, né? Menos 10, menos 10, aí Enter, vai me dar aí que menos 10 é 40 psi, tá? No bulbo e no DIL 3,65, né? Dá mais de 6, né? 6 graus de diferença de bulbo para DIL. Então isso vai influenciar muito, muito mesmo no cálculo que você estiver fazendo de superaquecimento e subresfriamento, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quando for fazer. Tá fazendo o cálculo de superaquecimento, então tem que deixar aí no DIL. Tá fazendo um cálculo de subresfriamento, no caso está pegando a temperatura de condensação, é bulbo. Temperatura de condensação, bulbo. Subresfriamento. Temperatura de evaporação é DIL, tá? Superaquecimento. Então tem que sempre se lembrar isso quando estiver trabalhando com misturas, tá? Mesmo com 410, o ideal é você trabalhar dessa forma também, tá? Que aí você se acostuma a trabalhar com aplicativo, mesmo com diferença pequena, quando for 410, que o glide deles não é tão alto, mas pelo menos você consegue aí ter essa opção, né? Aqui tem entrando aí em configurações, outra área de configurações também, aqui é outro ícone de configurações, aqui também é outro ícone de configurações, tá? São ícones de configurações diferentes. Clica em configurações de volta, ver se volta, ou então você pode clicar aí se tiver algum botão para voltar. O meu no voltar ele fechou. Aqui, verter régua, dicas e truques. Se quiser saber melhor como é que trabalha, utiliza mais esse aplicativo, você pode vir aqui em dicas e truques, né? Aqui clicando aqui tem mais algumas ferramentas para você pode estar utilizando, tá? Troubleshooter, informação essencial, solucionar problema de refrigeração. Isso aqui é novo conteúdo mais tarde. Deixa eu ver se vai. Aqui tem o sistema de refrigeração, né? Se você quiser saber, no caso, aí problemas derivados de cada situação, né? Baixa pressão, está acontecendo uma baixa pressão no sistema, aí você vê aqui, ó, compressor, tempo de funcionamento do compressor muito curto, ajuste no controle diferencial de baixa, ajuste já os procedimentos, né? Pressão de condensação muito alta por conta da superfície do condensador. Então aquele já te dá, é como se fosse um mini curso, né? de refrigeração. Tá? Você vem aqui e pode estar navegando, estudando um pouco, né? Então, uma maneira de você estudar também aí o sistema de refrigeração, você aplicar nas opções que ele vai te dar várias opções, né? De você estudar um pouco sobre o sistema, né? O troubleshooter justamente é o estudo da análise de problemas que pode ocorrer no sistema, tá? O troubleshooter. Magnetic Tool, isso aqui é importante, né? Mas desde que teu celular tenha um sensor magnético. Se ele tiver sensor magnético, cara, isso aqui vai ajudar muito em refrigeração comercial. Se você quiser saber se a bobina solenoide, o que é a bobina solenoide? Aqui no troubleshoot a gente consegue ver isso aqui, ó. Esse componente aqui, ó. A bobina solenoide, a válvula solenoide. Isso aqui é um corpo mecânico, isso aqui é um componente elétrico, tá? E é uma bobina. Aí a gente precisa saber se essa bobina está energizada. E como é que a gente faz para saber se ela está realmente energizada? Se ela está energizada e se ela está imantando, né? Se ela está agindo, atuando como? Se está criando um campo magnético. Aí quando você não tem uma ferramenta para isso, o que você vai fazer? Uma ferramenta específica para saber se está criando campo magnético, você vai ter que tirar essa bobina daqui e normalmente o procedimento padrão que o pessoal faz é botar uma chave, né? Uma chave Phillips, uma fenda no interior aqui do núcleo dela, que aí ela imanta a chave, né? Devido à geração do campo elétrico, né? É assim que descobre. Algumas vezes o pessoal toca nela, mas só de tocar não é algo confiável. Tá? Porque você sente ela vibrando, o campo magnético vibrando, mas nem sempre é 100% confiável só esse teste. Tá? Normalmente o pessoal mesmo vai lá com a chave, tira essa bobina e faz. Então, para você não ter esse trabalho todo, se você tiver
esse aplicativo aqui, ou essa informação aqui de troubleshooter, né, você aqui, né, errado, Magnetic Tools, você consegue saber, no caso aqui o meu celular ele não tem, né, por isso que eu falei que precisa ter um sensor magnético. Se ele tiver um sensor magnético, ele vai girar, tá, isso aqui te indicando que tá tendo campo. Então isso aqui começa a girar, indicando que a bobina está energizada e está criando um campo magnético, tá? Isso aqui é bem interessante. Tem um aplicativo específico só do Magnetic Tool, tá? É um aplicativo separado. Aqui aparentemente agora teve uma atualização do refrigerante Slider, né? Eles incluíram nesse aplicativo. O que está faltando? Deixa eu ver se vocês já colocaram aqui. Vocês fizeram separado, tá? Eles fizeram separado. Ele não tá aqui ainda. Deixa eu ver se tá. Não tá. Não tá. Que é justamente no próprio aplicativo já fazer o cálculo de superaquecimento e subresfriamento. Você coloca os valores que você tem de pressão e de temperatura, e ele mesmo já faz o cálculo para você de subtração de um valor para outro. Dá para saber se está na faixa ideal ou não. Você vê as faixas e determina, né? Se for da própria Danfoss, ele, no caso, né, porque isso aqui é um aplicativo da Danfoss, se for um equipamento da Danfoss, já te daria a resposta. Esse aqui ele não tem essa opção, né? Então, mas a própria Danfoss, ela tem um aplicativo para fazer análise, né, separado. O interessante era pegar e juntar todos os aplicativos em um só. Ou então no próprio aplicativo ter essa opção de você baixar uma extensão, né, para esse aplicativo que já está aqui, né? Isso seria interessante. Como esse aqui foi adaptado, né, para cá, porque isso aqui é um aplicativo separado, tá? Isso aqui também é um aplicativo separado. Então, para não ter vários aplicativos, eles estão começando a juntar. Tiveram a ideia aqui de juntar o Troubleshooter e o Magnetic Tool, porque o Troubleshooter também é um aplicativo separado. Se você digita isso aqui lá na Play Store, você vai ver um aplicativo da Troubleshooter. E aqui também no Magnetic Tool você vai ver um aplicativo separado. Aqui eles já uniram, né, e colocaram esses dois. O ideal era colocar também um aplicativo para superaquecimento e subresfriamento. Lembrando que isso aqui é refrigerante Slider, tem aqueles outros opções, né, que foi recomendada no slide. Você pode estar baixando que eles também têm essa opção de fazer direto. Se não me engano, o da Forane tem, tá? Fazer a opção de fazer vários cálculos, né, várias alternativas no próprio aplicativo. Aqui tem informações em relação ao GWP, né, do 407, ver se que é bem alto o GWP, né? Que é 1774, o valor bem alto mesmo. O ODP dele é zero. O que é o GWP? É o potencial de aquecimento global, o potencial de contribuição para o aquecimento global, e o ODP é o potencial de destruição do ozônio. É zero, porque ele é da família HFC, né? Esse fluido. E a temperatura crítica dele é 86 e a temperatura de ebulição dele é menos 43 graus. Então já é uma temperatura bem baixa, quer dizer que a gente nunca vai ver esse fluido na temperatura ambiente na forma líquida. No momento que você abrir o cilindro na forma líquida, você vai até ver ele saindo, mas, por exemplo, antes mesmo de cair no chão, ele se evapora. Tá? É resumidamente isso. A cor do cilindro, né? Aqui mostra, né, a cor do cilindro. E também vai te dar aqui a classe da família dele, HFC. A composição química dele é R32, 125, 134. Diz a porcentagem, né? A porcentagem de R32 é 23%, 25%, 125, 52%, 134. Grupo de segurança, de acordo com a classificação da Ashore, é A1. Ponto triplo dele não dá. E óleo polióester, só trabalha com óleo POI, né? Óleo polióester.